Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui quem fala com vocês é Esther Bonifácio. E que privilégio poder estar falando com vocês na semana do pastoreio de criança. E hoje eu quero falar com vocês sobre o pastoreio inclusivo. Para a base da nossa conversa, vamos lá ler um texto bíblico em Isaías 54, versículo 13. Nesses versículos nós vemos que o profeta Isaías, que é considerado por muitos estudiosos, de apóstolo Paulo do Antigo Testamento, ele começa dizendo algo profético e importante para as nossas vidas. Ele diz assim, todos os seus filhos serão ensinados do Senhor. Sempre que leio esse versículo, essas palavras todos e ensinado, só me faz pensar uma coisa, que Deus sempre cumpre suas palavras e Ele não é homem para que minta. Se Ele diz isso, eu tenho que acreditar que Ele vai prover meios e maneiras para que essa promessa seja cumprida, não apenas externamente, pela sua palavra, mas internamente pelo seu espírito. Então, eu creio que as crianças com dificuldade de aprendizagem, com deficiências, também podem ser alcançadas pelo Evangelho e ensinadas pelo Senhor. Sabemos, que as nossas limitações, a própria Bíblia diz, que elas são temporárias. Lá em Coríntios 15, 53, fala, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que é isto que é imortal se revista na imortalidade. Essas promessas, elas se reforçam lá em Isaías 35, 5 e 6, que diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Os deficientes serão curados, sim, serão curados, mas essa promessa, ela só se cumprirá após o arrebatamento. E até que esse dia não chegue, cabe a mim, cabe a você incluir no plano da salvação através do pastoreio, da evangelização. A deficiência, ela não é um castigo de Deus. Para Jesus, os deficientes eram oportunidades através dos quais o poder de Deus podia ser revelado. Podemos ler isso lá em João 9, 2 e 3, quando eles perguntam para Jesus: Jesus, quem foi que pecou? E aí Jesus responde: não foi ele, não foi seus pais. Não, Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram, mas para que a glória do Deus Altíssimo se manifestasse através do milagre que ele, Jesus, iria operar naquele momento. Se a deficiência tem um sentido, queridos, é a sua superação. É o mais lindo de tudo. E isso é quando as pessoas com deficiência são incluídas na vida social, na vida religiosa, tudo através do pastoreio. O pastoreio significa, tratar com respeito as pessoas, sentindo que elas são participantes do rebanho. Quando o pastor ele observa isso, vê isso na sua ovelha que tem uma limitação, as potencialidades dessa criança, dessa pessoa, ela não tem limite. E elas são desenvolvidas, podem ser desenvolvidas suas potencialidades. Tudo isso para o crescimento do reino de Deus. Deus quer, que todos sejam pastoreados, que todos sejam ensinados, mas ainda são poucas, as igrejas que se despertam, para evangelizar, para pastorear, para ensinar, para tornar essas pessoas com deficiência participantes ativas, do culto, das classes, das escolas bíblicas dominical, dos ministérios, ou outras programações. É muito importante quando o pastor
faz o seu papel de pastoreio e trabalha com essas crianças, com essas pessoas que dependem de uma forma diferente de ser ensinada, de uma forma diferente de ser alcançada, de uma forma diferente de ser ouvida, de ser interpretada. Então, o pastoreio, ele é muito importante para essas crianças. É maravilhoso quando uma criança, uma pessoa com deficiência bem pastoreada, né? Ela louvando a Deus, mesmo com todas as suas dificuldades, elas sempre são capazes de demonstrar, transmitir o amor de Deus para outras pessoas, né? De formas que elas conseguirem. Mas primeiro elas precisam ser pastoreadas, precisam ser ensinadas. As pessoas com deficiências físicas, motora, mental, múltipla, né, ou com transtorno do espectro autista, tem sido um grupo de pessoas que a sociedade, e mesmo a sociedade religiosa, teimava em não enxergar. Mas, graças a Deus, essa história está mudando. E as pessoas estão vendo que essas pessoas, elas têm um potencial maravilhoso, elas podem contribuir para o reino de Deus. As pessoas com deficiência, elas estão se organizando, né, para exigir a sua cidadania. E começa, né, pelos direitos constitucionais básicos de qualquer brasileiro, que é educação, saúde, trabalho, lazer, direito à mobilidade, ou seja, que as ruas sejam calçadas, estejam transporte, que as igrejas sejam adaptadas, que os pastores atentem para essas necessidades. São o sonho de qualquer uma das pessoas que tenham a deficiência. E é importante porque todas essas pessoas, como está escrito em Romanos, todas pecaram e todas estão destituídas da glória de Deus. E elas precisam ser pastoreadas para que possa reencontrar o caminho de vida eterna. E depende de nós estarmos, né, falando do amor de Cristo e pastoreando com amor, com carinho. Se você quiser saber mais sobre pastoreio inclusivo, você pode adquirir o livro Manual do Pastoreio de Criança, onde temos um capítulo específico para o pastoreio. E também o livro Somos Especiais, Bases para a Inclusão da Criança com Deficiência na Igreja. Um forte abraço e seja um pastor inclusivo, seja um pastor que inclui. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida gloriosamente. Amém? Um beijo da tia Esther.